Olá pessoal, aqui é o Felipe do canal A Casa dos Bitelos. Então, venho através desse vídeo aqui explicar, né, o que tem acontecido aí. Saiu no jornal uma questão sobre iscas de abelha nativa, tá? E eu queria explicar isso para as pessoas entenderem, na verdade, a desinformação que aconteceu naquele vídeo ali. É uma questão ali que está denigrindo a imagem nossa, né, de criadores de abelha, tanto Apis mellifera como ali que ela explica sobre as abelhas sem ferrão, tá? Então fica meio chato isso, né? Porque a gente tem todo um cuidado, né? Observa as colmeias, multiplica, tá? Então vou estar explicando para vocês aí como é que funciona, tá? Hoje em dia, tá, não tem mais árvores grossas o suficiente para nidificação das abelhas. Então essas abelhas naturalmente, tá, por uma questão da natureza, elas vão se multiplicar, tá? Vai sair um enxame daquela colmeia que estava na árvore. Até no vídeo ela se refere que uma árvore ali muito velha, já bem grossa, tinha um enxame de iraí e um enxame de jataí. Eles vão se multiplicar, vão liberar enxames, né, para uma multiplicação natural das abelhas, tá? E ponto final. Só que o que acontece? Se a abelha não tem uma árvore grossa para ela nidificar, porque a árvore, para ela dar um oco, ela precisa ter um diâmetro maior, né, para ela conseguir gerar um oco. Dali um galho, né, num galinho desse aqui, ó, ele vai quebrar, vai apodrecer o miolo desse galho e vai ficar um furinho onde a abelha consegue entrar e nidificar dentro desse tronco, tá? Então tem que ter uma árvore grossa, árvores velhas, árvores antigas no mato para conseguir nidificar, tá? Esse é um dos pontos aí, tá? Então o que que acontece? A abelha, ela não tem para onde morar. Então ela começa a fazer em fundação de casas, né? Acha ali no muro, vai achar um furinho que o pedreiro deixou e vai nidificar dentro do chão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô fazendo a construção da casa, né? Aqui é a fundação. Então vamos dizer que numa junta dessa aqui, eu não feche bem a junta. Ela fica um espacinho onde a abelha consiga passar. Então ela vai passar entre as pedras aqui e vai nidificar atrás das pedras onde vai ser aterrado. Então vai ser aterrado toda essa altura aqui. Então elas vão nidificar dentro desse barranco, tá? É outra situação. Então o que que nós, meliponicultores, fizemos? A gente desenvolve iscas, não é para tirar o enxame da natureza ou para deixar a abelha presa, que nem ela fala na reportagem, tá? Ela até tenta fazer uma outra reportagem ali, um outro vídeo que eu recebi, se retratando, tá? Mas é uma coisa que já denegriu, né? E fica chato isso. Então se a pessoa não sabe o que está falando, ou vai chamar uma pessoa que não sabe o que está falando, então não faz, né? Então chama a gente, chama alguém da meliponicultura, tá? Ou da apicultura que entenda de abelha sem ferrão. Chama uma pessoa para uma entrevista, né? Chama alguém que conhece. Ó, por exemplo, ali, ó, vocês estão vendo aqui em cima, ó, que tem uma isca pet, ó. Vou aproximar ali para vocês verem. É uma isca pet. Então o que que ela tá fazendo ali? Eu tenho vários outros enxames, ó. Por exemplo, nessa daqui eu tenho uma mirim negríceps. Nessa caixa aqui atrás eu tenho uma tubuna, tá? Hoje elas não estão trabalhando porque tá um dia frio, né? Tá um dia que choveu recém, tá frio, então não estão trabalhando, tá? Qual que é a função daquela isca ali? Como a gente não tem árvores grossas, tá? Eu vou capturar esses enxameação dentro daquela garrafa, dentro daquela isca, tá? Que ela fala também que é posto açúcar ou mel dentro para aprisionar a abelha. A gente nem utiliza mel nem açúcar, tá? É utilizado própolis, tá? Normalmente da própria abelha que quer capturar, tá? Ou da abelha apis, que não é uma abelha originária daqui, né? É uma abelha de fora. E para atrair essas abelhas para ali. Então existe todo um ciclo de enxameação, tá? Que as abelhas vão liberar campeiras, vão procurar um lugar para nidificar, ou seja num barranco, ou seja numa parede, ou na garrafa PET, que é o nosso intuito. Vai vir um enxame natural,
tá? Lá daquela árvore grande, velha, de uma praça que tem um enxame, vão enxamear para dentro da garrafa. Depois da garrafa, a gente vai transferir para uma caixa de madeira. Tá? Então a gente deixa várias iscas de madeira, ó, por exemplo, ó. Essa aqui é uma caixa que está vazia, não tem abelha dentro. Só que eu deixo furo aqui, coloco a cera dentro para atrair o enxame da natureza. Só que a probabilidade de pegar é muito baixa. Ela prefere 1 litro, tá? Por ter uma câmera mais fechada, né? Tem um espaço mais circular, tá? Simulando mais próximo de uma árvore. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, tem uma isca de 5 litros, onde a gente tem a entrada aqui, a abelha vai entrar, vai nidificar e vai ficar solta. Não tem de ficar a abelha presa. Depois a gente abre esse litro, corta ele e transfere, tá? Esse método aí tem vários vídeos aí, se você olhar até no nosso canal, tem vários vídeos a gente explicando como é que faz isso, tá? Aí a gente transfere para uma caixa, ó, por exemplo, esse aqui é um enxame de uruçu boca de renda, tá? Então a gente tem que fazer esse trabalho aí. Tem gente que vai lá, corta a árvore, tira o enxame, tem, tá? Que é o que o pessoal chama dos meleiros, né? O enxame de abelha nativa, no momento que tu cortou a árvore, retirou o mel, tu não colocar ele numa caixa, tá? Tu perde o enxame, matou o enxame. Aí sim, eu diria que seria um erro, tá? Mas colocar iscas é perfeito, por quê? Porque a gente não vai estar retirando o enxame da árvore, vai estar capturando o enxame, vai estar multiplicando esse enxame, tendo mais enxame na natureza por efeito de polinização. E então a gente está ajudando a natureza, né, nesse quesito, tá? Não é que a gente está tirando o enxame para vender, para roubar, tá? Até existe a comercialização e é uma coisa que está se brigando hoje, né, por uma legislação para o Rio Grande do Sul, através da professora Gena, da pesquisadora, tá? Que eles estão brigando também, junto com a MEVAT, né, que é a Associação de Meliponicultores do Vale do Taquari. Então a gente está brigando por uma legislação para o Rio Grande do Sul, onde a gente consiga, por exemplo, beneficiar os nossos produtos da meliponicultura, tá? Vender o mel, vender a cera, vender subprodutos, né, das abelhas, tá? Por exemplo, própolis. Hoje em dia, até a gente tem produção de própolis. Tu pega um própolis de mamandassaia, ele tem uma oxidação em 3 segundos. Enquanto um própolis de apis, ele tem uma oxidação em 11 segundos, né? Então a entrada na célula é muito mais rápida. Então a gente tem produtos e subprodutos das abelhas que ajudam muito, né, na desinfecção, sabonetes curativos, tá? Então tem muitos produtos que a gente pode reaproveitar, tirando e extraindo desses animais. Tu estando ele dentro de uma caixa racional, a gente vai estar extraindo esses produtos e não vamos estar prejudicando as abelhas, né? Porque a gente vai estar, na verdade, ajudando aí, ó. Coelhinho. Então, tem todas essas questões aí. Então, se você tem dúvida, pode chamar a gente no canal. Ó, por exemplo, aqui, ó. A gente tem colmeia de mandassaia. Atrás aquela ali é outra colmeia de boca de renda. Ó, outro enxame de mandassaia. Então são tudo colônias racionais. Ninguém tirou da natureza esses enxames aqui, ó. Ó, por exemplo, ó. Outro enxame de mandassaia. Aquela na caixa aretama lá amarela é um enxame de boca de renda. E assim vai. Cada caixinha tem uma história. Ali tem uma outra isca, ó. Então o que acontece? Ó, em vez de eu estar tirando da natureza, coloca as iscas, as abelhas entram, ó, outra isca, que lá vai virar uma caixinha depois, ó. Essas barrilzinhos de Heineken que a gente reveste madeira, vira uma caixinha. Então a gente vai multiplicando esses enxames através de isca de captura. Então, em vez de eu cortar na árvore, eu pego a isca, coloco a isca no mato, tá? Ali no vídeo ela fala muito sobre, colocou a isca numa praça, né? Tudo bem. De repente na praça até seria uma atividade legal
de expor, né? Fazer uma feira, explicar como constrói a isca, o porquê da isca, né? Como aqui em Sapucaia teve esses dias, o pessoal levou ali, né? O pessoal do meio ambiente fez uma feira, convidou aqui o pessoal da AGMEL, né? Que é a Associação Gaúcha de Meliponicultura. Quem quiser aí também tem o Macibaldo, tem o Teobaldo, tem o pessoal ali que participa. Pode pedir informação, pode agendar essa visita. Com certeza eles não vão se negar de mostrar, tá? Eu mesmo, eu e o pai, a gente já fez muita feira em creche. Né? A gente levava as caixinhas com acetato, tá? Ou com vidro. Leva para as crianças olhar, elas ficam admiradas, porque ninguém divulga, né? Todo mundo tem a abelha como um inseto que ferrou. Ah, eu não gosto de abelha porque a abelha ferrou. Tá? E não é bem assim que funciona, né, pessoal? Tem todas as questões aí. Tá? Então, busque informação, tá? Não vá muito atrás no que eles estão dizendo aí. Que esse vídeo, ela até fala em fake news. Que ela falou é o maior fake news do mundo. Né? A gente fica nos grupos, aí a gente vê a revolta dos colegas e amigos que também criam. Porque a gente realmente se dedica, né? Perde um tempo, às vezes perde até um certo valor, porque tu tem combustível para colocar isca, tu tem gasto com material para construir isca, e daí vem uma pessoa e denigre. Eles ainda tiram a isca do cara, né, no vídeo, reclamando ainda, falando mal do cara, que ele é um ladrão, que ele tá roubando o enxame da natureza, que ele tá aprisionando a abelha em isca. Da onde? A abelha é um bicho solto, pessoal. Até a gente participa de um fórum apícola. E daí o rapaz, ele colocou na rede social dele que a abelha, ele cria abelha solta. E as pessoas ficaram admiradas, né, com aquilo ali. A gente ria muito no curso, porque, claro que é o nosso fim, né, a nossa atividade. Mas as pessoas nunca perceberam que a abelha é solta, né? Ela tem a caixa dela, a casa dela, mas elas voam na natureza, buscam pólen e néctar e retornam para a caixa. Elas são soltas. Ninguém prende a abelha, tá? Tem essa atividade aí, essa questão aí. Então é muito interessante, assim. Pesquisa, tem curiosidade de conhecer a apicultura, a meliponicultura? O mundo das abelhas, pessoal, ele é impressionante. Você não tem noção o que se aprende com uma abelha, tá? A gente aprende muito, aprende desde a entrada de frio, desde a entrada de calor, como é que está comportando a natureza, se vai ter bastante frutos, tá olhando para uma árvore. Então tu consegue ver muita coisa através da abelha, tá? Os produtos dela, como eu já falei, né? Própolis, pólen, geleia real, cera, né? Tem aí o pessoal que produz meliprodutos, tá? Consegue fazer sabonete de bálsamo, né? Pomadas curativas, pomada para o cabelo, faz diversas coisas com produtos de abelha, tá? Gel de depilação, né? Essa cera de depilação aí, tá? Então tem muitos produtos que são retirados das abelhas e a gente nem fica sabendo, né? Então tem tudo isso aí, tá, pessoal? A própria Bíblia diz que o povo será enganado por falta de conhecimento. Então a gente tem que buscar o conhecimento para depois sair falando, disseminando o que sabe, né? Então eu fico à disposição aí, se alguém quiser saber mais sobre a abelha, né, sobre questão de criação, tiver dúvida nessa questão de captura de isca, pode olhar, tem vídeos no canal, tem vídeo de outros colegas também no YouTube. Então olha e filtra, tá? Mas se ficar na dúvida ou ver tipo um vídeo desse falando mal da nossa criação, então a gente está tudo errado, então, né? Através da doutora Gena aí, como ela já tem participado de reunião, eles estão fazendo essa legislação, tá, para o Rio Grande do Sul, para trazer essa responsabilidade, essa liberação para a gente continuar num processo construtivo, tá, de venda de meliprodutos. Vender o mel, vender a cera, vender o próprio de uma forma racional, tá? Onde a gente vai ter as pessoas cadastradas, né? Vai ter o selo de inspeção, vai ter tudo certinho para conseguir reproduzir essas abelhas e beneficiar, tá? Daí a gente vai conseguir. Hoje em dia, tu pode ter uma quantidade de até 50 colmeias, tá, por produtor.
aqui no Rio Grande do Sul a gente tem registrado na inspeção veterinária, justamente só para eles ter um controle de, ó, realmente aquele senhor naquele endereço cria abelha nativa, tais espécies, tá? Justamente para não ficar clandestino, né? Que a gente chama ali, tá? Então tem todas essas questões aí, certo, pessoal? Fico à disposição aí. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aí.